Com um apelo solene e uma convocação de greve geral, o presidente de Israel e a grande central sindical do país pediram nesta segunda-feira ao governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que paralise a reforma judicial pretendida. Durante a noite de domingo, milhares de pessoas protestaram contra a demissão do ministro da Defesa Yoav Gallant, que também pediu uma pausa na tramitação do projeto. Os protestos em Israel contra a reforma judicial promovida pelo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se intensificaram nesta segunda-feira. A Histadrut, a grande central sindical do país, se uniu à pressão e convocou uma greve geral imediata com o objetivo de forçar a paralisação do projeto. O chamado foi acatado no aeroporto internacional Ben Gurion, perto de Tel Aviv, onde a maioria das partidas foi suspensa. Em Jerusalém, há manifestações em frente ao Knesset, o parlamento israelense. Acho que todo mundo tem que entrar em greve hoje, todos os setores da economia. Pedimos ao governo que pare com essa reforma maluca. Queremos igualdade, uma Constituição e uma Declaração de Direitos Humanos. Para ser honesto, é incrível. Eu não posso acreditar no que está acontecendo em Israel. É apenas loucura, loucura completa. Todo mundo que tem algo a dizer, do judiciário, dos militares, do setor financeiro, de todos os setores em Israel. Todos eles dizem que essa reforma, ou como você quiser chamá-la, é completamente louca. Israel tornou-se um lugar muito perigoso agora. No Twitter, Netanyahu pediu que os manifestantes ajam de maneira responsável e acrescentou que todos são irmãos. Durante a noite de domingo, milhares de manifestantes saíram às ruas após o primeiro-ministro demitir o responsável pelo Ministério da Defesa, Yoav Gallant. O político havia pedido uma pausa no controverso processo de reforma judicial, impulsionado pelo governo. O presidente de Israel, Isaac Herzog, foi na mesma linha em uma publicação no Twitter, na qual afirmou: nossa segurança, nossa economia, nossa sociedade, tudo está ameaçado. Os planos da coalizão governamental de ultradireita para reestruturar o judiciário em Israel, para fortalecer o parlamento e o primeiro-ministro, vem causando protestos em massa há semanas. O projeto também foi criticado por aliados de Israel. E na Alemanha, em uma greve de alcance incomum para aquele país, começou nesta segunda-feira com o objetivo de paralisar todo o setor de transporte nacional, em meio a uma demanda sindical por aumentos salariais, diante da inflação. Estação Central de Berlim vazia. A Alemanha vive nesta segunda-feira uma das maiores greves dos últimos anos, que paralisa o transporte em todo o país. Desde a meia-noite, trabalhadores de aeroportos, empresas que administram as rodovias e os transportes locais atenderam ao chamado de sindicatos em meio a uma luta por aumento salarial diante da inflação. A paralisação tem previsão de 24 horas. Queríamos pegar um trem de Berlim para Praga, mas não sabemos se ele está funcionando, está um pouco incerto. Então estamos apenas tentando descobrir o que fazer, se precisamos passar mais uma noite ou se com sorte conseguimos encontrar uma conexão de trem que ainda funcione. Nós nem sabíamos que eles estavam em greve. Apoio o direito à greve, mas não sei exatamente o que vamos fazer agora. Temos que encontrar outro hotel, imagino. I don't know what exactly we're going to do. Have to find another hotel night, I guess. Os sindicatos apostam em uma ampla mobilização. A maioria dos aeroportos anulou os voos, entre eles está o de Munique. Segundo o EVG, que representa cerca de 230 mil trabalhadores ferroviários, quase 30 mil entraram em greve. Já negociamos a questão do salário mínimo no verão passado. Todo mundo sabe disso. Dissemos que queríamos que essas duas questões fossem resolvidas em uma primeira rodada. Nada feito. Queriam falar conosco sobre nossas demandas complicadas, que não são tão complicadas. Es kam gar nichts. Man wollte sich mit uns unterhalten über unsere komplizierten Forderungen, die ja so kompliziert nicht sind.
A mega greve, como é chamada pela imprensa alemã, afeta um país onde os preços dispararam há mais de um ano, com a inflação em 8,7% em fevereiro. Os sindicatos exigem mais de 10% de aumento salarial. E não é novidade que cavalos sejam domesticados por humanos para atividades como transporte ou esporte, mas se um outro animal resolvesse assumir a personalidade equina? A situação pouco comum chama atenção no norte da França. Todos os dias, um touro de 1,5 toneladas caminha lentamente pelas ruas de um pacato vilarejo no norte da França. A cena peculiar causa surpresa entre quem ainda não conhece a história do jockey Sabine Roas e do touro Aston. Vamos dar um passeio para mantê-lo ativo e saudável, para fortalecer a musculatura e também para que ele socialize. A relação entre Sabine e Aston começou por causa de um trauma familiar. A jockey ficou arrasada quando o cavalo de corrida do pai morreu. Sabine morava na fronteira com Luxemburgo e perto de casa havia uma fazenda. Ainda triste com a morte do velho amigo, ela não quis ter outros cavalos, mas passou a observar as vacas que viviam no local e se aproximou aos poucos com a relação com animais de grande porte se restabeleceu. Treinado por Sabine, Aston se comporta como um cavalo e já até participou de competições de salto. Para mim é normal. Olha ao redor do mundo. As pessoas montam em animais como avestruzes, dromedários e elefantes. Por que não gado? Ele aprendeu muitas coisas ao conviver com cavalos, mas nós também trabalhamos seu comportamento. Ele manteve a personalidade de touro, mas com características dos cavalos. Famoso na região francesa de Meuse, Aston também se torna uma celebridade ao redor do mundo. O simpático touro já tem mais de 150 mil seguidores em plataformas como TikTok e YouTube. Os vinhos são considerados por muitos verdadeiros tesouros. E uma nova técnica se baseia em tesouros de naufrágios para melhorar a qualidade da bebida. São colocados no fundo do mar. O barco na costa sul da França está prestes a resgatar uma recompensa nada usual. Garrafas de vinho que foram submersas um ano atrás para testar os efeitos do fundo do mar no processo de envelhecimento. Alguns especialistas acreditam que a escuridão, a pressão e até o movimento das correntes marítimas retardam a fermentação e melhoram os efeitos dela. Uma ideia que surgiu a partir de descobertas acidentais de tesouros de naufrágios. Achamos barris com centenas e mesmo 1000 anos de idade. Recentemente encontramos garrafas de champanhe e de vinho que afundaram há décadas, alguns durante a Segunda Guerra Mundial. Quem provou delas achou o gosto muito bom. Localizados entre as montanhas e o Mediterrâneo, os vinhedos de Bandol produzem vinho de um clima único. Para os produtores, levar a bebida ao fundo do mar para ajudar no envelhecimento faz todo o sentido. 2 pontos são importantes, não apenas viver por um longo tempo, mas viver bem. Por isso, nosso trabalho é desenvolver um vinho que fique melhor com o tempo. É isso que o Bandol tem feito por décadas. E claro, se a gente conseguir ganhar 1 ou 2 décadas a mais, pode ser muito interessante. Chegou o momento da verdade. O primeiro passo é remover a camada de cera que foi usada para vedar a garrafa contra a água do mar. Após uma rodada de provas às cegas, este grupo de profissionais do vinho com corda, vinhos tintos que envelheceram embaixo d'água, tem um sabor mais jovem. Traz um belo sabor à boca com uma estrutura muito bonita. Notas de frutas escuras bem maduras, toque de chocolate também. Há aromas secundários que não foram inteiramente alcançados, por isso é um vinho com futuro. Com experimentos similares em outros países, a técnica parece que vai fazer sucesso. Mas, por enquanto, a produção não está à venda. Neste momento, para provar um vinho envelhecido dessa maneira, o único jeito é ainda achar o tesouro no fundo do mar. Em instantes, uma exposição gratuita no Museu de Imagem do Som, em São Paulo. Ela conta a trajetória da fotografia. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.